canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Em nosso programa Principiante Espírita, nós estamos estudando o que é o Espiritismo, com explicações muito claras, muito didáticas de Allan Kardec, onde, na realidade, ele trava 3 diálogos importantes. Nós já tratamos do primeiro deles, que é com o crítico, mas é alguém que dificilmente nós podemos conversar, porque ele é o dono da verdade, ele tem sempre razão, não aceita outras opiniões e não se abre ao conhecimento da ciência e da filosofia espírita. Por outro lado, o cético, diferentemente, ele estabelece um diálogo, ele verifica a importância, demonstra interesse no espiritismo e não apresenta predisposições pessoais. Na realidade, ele traz sim objeções, mas objeções que são amplamente debatidas e trazidas, as quais ele quer levar para o crivo do codificador, para que o codificador possa solvê-las, solucioná-las. Ele sabe que é muito importante para se ter conhecimento espírita, para se fazer ciência espírita, apreender todas as ideias da filosofia, é necessário estudar previamente. É o que ele faz com o auxílio de Allan Kardec. Ele se relaciona muito bem com os adversários do Espiritismo, tanto quanto com os partidários do Espiritismo. Pelo seu alto grau de interesse, ele então, nesta parte do nosso estudo, ele está apresentando as críticas aos fenômenos espíritas, dizendo que os fenômenos, na realidade, são provocados não por inteligências ativas que funcionam nesse processo, com vontade, com desejo próprio, com independência e com liberdade, mas, na realidade, coloca-se situações em que tudo é provocado e praticado ou pelo meio, ou pelo próprio médium, ou pelas pessoas que estão ali. Kardec, então, vai responder às objeções que são colocadas pelo cético, que são alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento do médium, superexcitação cerebral ou estado sonambúlico dos médiums. Bom, aqui é importante que a gente saiba que Kardec trata essas explicações como falsas explicações dos fenômenos. Como que ele vai, então, nos responder acerca da alucinação? Primeiro, é importante que nós saibamos que a alucinação é conceituada como perturbação mental, cujos efeitos o alucinado, o doente, tem sensações visuais, auditivas e outras, principalmente essas, atribuídas a causas objetivas. Ele acredita, mas na realidade não existem essas causas objetivas às quais ele atribui as sensações visuais e auditivas e outras que ele as tem. É, na realidade, uma falsa interpretação da realidade pelo doente, que são provocadas por essas sensações que ele próprio julga serem reais, mas na verdade, como a gente disse, não são. Então, Kardec primeiro começa dizendo o seguinte: com relação a essa objeção das alucinações, ninguém, na realidade, até o momento, explicou claramente o mecanismo dessa doença. Qual que é a causa dessa doença? E ele entende que isso merece um estudo aprofundado, um estudo adequado, mas que sem o conhecimento, sem essas respostas, fica impossível usar essa explicação como sendo causa à alucinação, sendo que não se sabe nem a causa da alucinação, quanto mais usá-la como causa de fenômenos espíritas. Então, se ele vai dizer, se não a causa da explicação, como ocorre esse mecanismo da alucinação, como é que se vai usá-la para explicar fenômenos espíritas que já possuem outras explicações? E ele vai apresentar, obviamente, objetivamente, para responder à objeção, quais são os fatos que vão eliminar a hipótese de alucinação. Então, primeiramente, ele nos diz que
há fenômenos que ocorrem sem contato humano e sem o domínio de qualquer pessoa que seja, de ninguém. Então, os fenômenos simplesmente ocorrem. Da mesma maneira, várias pessoas testemunham coletivamente esses fenômenos que são de ordem material. Então, o movimento de um objeto, o movimento de uma mesa, quebrar alguma coisa, barulhos, são observados e testemunhados coletivamente. Então, seria uma alucinação coletiva? Não se explica como isso acontece, como isso se dá. Outra questão é que os fatos da mesma ordem e natureza não são relatados só num único e mesmo lugar, mas, ao contrário, acontece no mundo inteiro. E que, estando o médium alucinado, qual que seria a razão de outros estarem testemunhando as mesmas coisas que o suposto alucinado está ouvindo ou vendo? Allan Kardec vai dizer que as objeções usadas com o fundo como causa alucinação, elas não respondem a essas questões propostas objetivamente. O cético, então, se dando por convencido, a nosso sentir, ele vai superar aquela primeira ideia da alucinação e apresenta para Kardec uma outra hipótese. Ele diz assim, não será então fluido magnético? E aí que Kardec promove uma confissão bem interessante. Ele vai esclarecer que é o primeiro pensamento que ocorreu a ele, o codificador do Espiritismo. Os movimentos de objetos, para Kardec, seriam resultado da ação de um fluido qualquer. Mas ele não parou por aí, ele continuou investigando, ele continuou estudando, ele continuou perguntando, ele continuou buscando fazer ciência, que é buscar o conhecimento. E os fenômenos não ficaram apenas no campo material, onde assim poderia ser respondido por esse primeiro pensamento que lhe ocorreu, que seria resultado de fluido. Mas passaram a verificar que havia uma inteligência por trás daquelas situações, dos fenômenos, e essas inteligências respondiam questões com liberdade, com independência, e foi aí que o Espiritismo se filiou a essa ideia. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E parando aqui para a gente fazer uma analogia no século XXI, porque lá no texto Kardec falou sobre o telégrafo, mas hoje nós percebemos uma comunicação via equipamento telefônico, que é o celular, onde nós recebemos, transmitimos mensagens, conversamos e que nós sabemos que ali não é resultado de um fluido magnético, mas sim inteligências que estão por trás desses fenômenos. É claro que nós temos a ciência explicando como é que o processo ocorre, mas, claro, se houve ciência, se há conhecimento, há inteligência humana por trás dos fenômenos, e é por isso que nós temos o progresso, é por isso que nós temos o avanço, e nós estamos, então, evoluindo nessa parte da tecnologia. O Espiritismo, então, provou a existência, na realidade, de efeitos inteligentes. E quem duvida do fenômeno, não tem problema nenhum. Kardec não se preocupa com essa situação em que a pessoa duvide. Mas quem duvida precisa explicar satisfatoriamente por que discorda das comprovações da ciência produzida pelo Espiritismo. É isso que nós precisamos deixar claro e é isso que nós aprendemos nesta obra, o que é o Espiritismo, na pequena conferência espírita e nesse diálogo, principalmente, que Kardec está travando com o cético. O cético, então, pensando e refletindo, traz outra crítica. Ele vai dizer, olha, mas falam também que pode ser reflexo do pensamento do médium. Qual é a sua explicação para isso? Kardec, então, vai dizer, primeiro, é importante nos lembrar, os fenômenos espíritas surgiram em fases progressivas. O ensino dos espíritos é um ensino progressivo, eles não chegam e ensinam tudo de uma vez. Então, as fases dos fenômenos também, da mesma maneira, ocorreram de forma progressiva. Em cada fase, foi se reconhecendo a absoluta independência daquela inteligência manifestante.
se todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, na observação o que se foi percebendo é que havia absoluta independência da inteligência do manifestante. As respostas eram apresentadas fora do conhecimento, da instrução do médium, daquele alcance intelectual que ele possuía. As ideias apresentadas por aquelas inteligências eram contraditórias com as ideias, com os desejos e com as convicções do médium, além de se apresentar de uma maneira muito desconcertante para a expectativa daqueles que assistiam à produção dos fenômenos. E mais, os médiums também escreviam em línguas que eram por eles mesmos desconhecidas. Kardec reputa que essa questão, tratando-se de reflexo do pensamento do médium, é uma dúvida perfeitamente razoável. Mas o que ele fez? Se debruçou, buscou conhecer, indagou, pesquisou e objetivamente ele foi concluindo, através dos fatos, que essa dúvida era inadmissível. Apesar de razoável, os fatos provavam, pela sua contundência, por serem concludentes, eles davam as respostas adequadas e eram incisivas para tornar essa dúvida, como dito, inadmissível. Além das hipóteses anteriores, o cético também apresenta uma outra crítica. Ele diz que apresenta-se a ideia de superexcitação cerebral do médium, que o médium estaria numa crise, mas ao mesmo tempo mantendo a sua lucidez. Ele gozaria de uma percepção sonambúlica. Importante que se estude sonambulismo para se compreender do que se trata. Estudar a questão da hipnose, do magnetismo, para se compreender melhor essa questão de que o médium gozaria de uma percepção sonambúlica. Ele estaria numa situação de estar magnetizado. Ele não está nem dormindo, também não está acordado. Possui, por manter lucidez, uma espécie de dupla vista. E fica, pela sua superexcitação cerebral, com as suas faculdades intelectuais estendidas. Imagine que se a gente usa um determinado percentual do cérebro, aqui a hipótese seria de que o médium estaria com essa faculdade exponencialmente aumentada. E o fundamento que o cético apresenta é que essas explicações estão em razão daquela identidade que ele julga haver nas comunicações mediúnicas e dos sonâmbulos. E Kardec vai dizer o seguinte: primeiramente, o fenômeno precisa ser analisado em todas as suas fases e por todos os ângulos. Vai percebendo que Kardec não vai nem aceitando a crítica, mas também não vai refutando a crítica de primeira. Ele também não deixa de investigar e ele busca respostas satisfatórias. Então ele diz assim: qualquer objeção que se faça, precisa-se ter um estudo sério e analisar todas as fases e todos os ângulos do fenômeno. E é aí que ele vai promover a sua própria objeção. Então, quando diz que o médium tem uma superexcitação cerebral e que ele estaria em crise, Kardec vai dizer: mas o médium fica acordado, agindo como todos e não tem nada de extraordinário. Por outro lado, a faculdade mediúnica é totalmente diferente do sonambulismo. O pensamento do médium é completamente independente da inteligência manifestante, ao contrário do sonâmbulo, que demonstra o próprio pensamento. Os sonâmbulos, eles não provocaram, pelos estudos de Allan Kardec, nenhum fenômeno mediúnico, à exceção da escrita. Além da escrita, nenhum outro fenômeno que nós vemos no Espiritismo não foram provocados pelos sonâmbulos. Então não há identidade como havia sido colocado pelo cético. É possível magnetizar o médium, por isso que a gente falou que é importante estudar magnetismo. Então, uma espécie de hipnose. É possível magnetizar o médium, mas não o objeto. E é nesse sentido que se observa que não há identidade entre o fenômeno mediúnico e o fenômeno sonambúlico. Allan Kardec vai concluir que quem critica por não concordar, buscando a todo custo uma resposta para a sua descrença, ele obviamente
vai julgar precipitadamente, o que é perigoso para ele mesmo. O mau julgador, ele precipita-se. E esse julgamento, conclui Kardec, pode ser invalidado por fatos que não foram observados. Na realidade, o que nós tratamos aqui nesse encontro de hoje foi exatamente isso. Foram apresentadas várias objeções. Porém, essas objeções não foram tornadas nem levadas a efeito porque os objetores não promoveram uma análise completa, satisfatória, observando todos os fatos. Lembrando que o Espiritismo é uma ciência, ciência da observação. Pertence ao grupo das ciências filosóficas, não das ciências exatas. Então é necessário seguir o método de Kardec para poder obter respostas satisfatórias. Aquele que não tiver a paciência, que não tiver a vocação para o estudo das questões, abrangendo todo o seu ângulo, enquanto as questões não estiverem todas respondidas satisfatoriamente, você não pode chegar a um conceito e a uma conclusão. Fica no campo da hipótese, fica no campo do ensaio. Na obra de Kardec você encontra muita coisa que não teve uma resposta satisfatória e ficou no campo do ensaio, ficou no campo da ideia, no campo da hipótese. Portanto, é preciso, repetindo, seguir o método de Kardec. O Espiritismo é ciência da observação, uma ciência filosófica. Hoje nós estudamos as falsas explicações para os fenômenos mediúnicos e nós tivemos respostas contundentes, objetivas e concludentes de Allan Kardec para o nosso aprendizado e ao nosso crescimento. Nós voltaremos no próximo encontro estudando ainda um pouco mais da Conferência Espírita, onde agora Allan Kardec conversa com o cético. Então eu encontro você num próximo vídeo. Até lá! O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço o lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir.